Boa tarde, pessoal. Como o Eduardo já apresentou, meu nome é Evair Galarda, eu trabalho na Querax. Eu vou dar uma breve apresentação aí sobre proteção contra raio em redes de banda larga. Tudo isso que apareceu nesse vídeo é muito legal, né? Quem conhece tudo aquilo já tem uma certa idade, né? Meus filhos não sabem nem o que é fax, né? E a gente viu acontecer aí o mundo de mobile, desde o pager, depois o trunking, celular, e agora essa era agora do smartphone, né? Do tablet, de conexão, tudo on demand. Mas ainda a gente precisa das antenas, ainda a gente precisa da infra, ainda a gente precisa das torres, do AC, do DC. Então as coisas básicas ainda não tem como correr, né? Para você receber o seu e-mail, ver aí o Facebook, tem que ter infraestrutura por trás, né? O famoso backbone e tudo que vai na infraestrutura. E nós temos aí um problema que é inerente aos eletrônicos e a telecomunicações especificamente, que são os raios, né? Então os raios, e as descargas eletromagnéticas, elétricas, eles sempre atrapalham um pouco as telecomunicações. Então está lá na empresa, de repente dá um apagão, um raio que caiu e a energia cai. Não interessa que o roteador é da Cisco, que o computador é da Dell, que o celular é da Apple, acabou, né? Não tem mais transmissão, não tem mais dado. Bom, a Querax, só para dar um breve conhecimento aí do que é a Querax, nós estamos no mercado brasileiro há 16 anos, provendo infraestrutura justamente para o mercado telecom. Passamos aí por pouco tempo que a empresa tem, mas já passou por bastante coisa, paging, trunk, celular, satélite, enfim. E nós temos uma fábrica aqui em São Paulo, em Diadema, né? Engenharia, instalação, logística e importação. Um dos nossos produtos que a gente está aqui na Abranet e no evento lançando é máquina de fusão, a petcore, pigtail, toda essa parte de infra para data center, né? E os protetores contra surto, né? Soluções de aterramento. Temos outros produtos de infra, né? Tanto para a área de telecom quanto para a área de data center. E de RF também, né? Parte de cabo, conector, acessórios, abraçadeira, kit de aterramento, enfim. Um dos parceiros que a gente tem é a Bird, né, Technologies, na parte de medição de RF, e a Trilon também, que é na parte de torres. A gente tem uma mini torre lá no stand da Abranet, depois vocês podem dar uma... São torres que são stock towers, né? A gente mantém essas torres em estoque, até 30 metros, né, para uma área de exposição ao vento aí coerente com a área de SP, e para link de micro-ondas, para Wi-Fi, enfim, né, para ponto a ponto e ponto multiponto, tem sido bastante utilizado, inclusive pelas grandes operadoras aí. E a parte de protetores, nós trabalhamos com a Polyphaser, que é um nome bastante conhecido na área coaxial, que também faz parte do grupo a Transtector, e eles têm esses protetores também PoE, para usar em rádio, né, em rádio ponto a ponto, ponto multiponto. Tem protetor gas tube também para frequência de FI nos rádios de micro-ondas, né? Então, toda a área de proteção pode ser encontrada lá na nossa empresa. Bom, como eu falei, até brinquei com o Eduardo, falei, poxa, depois de um brunch desse, fazer uma palestra técnica, né, o pessoal vai dormir aí, né? Mas, enfim, são 30 minutos, né, uma palestra rápida, tem bastante informação. Isso é um assunto interessante, que é um assunto que nunca ele é o mesmo.
Por que que nunca ele é o mesmo? O raio, a descarga, ele é o mesmo. Ele não muda. Porém, o homem, cientistas vão descobrindo coisas diferentes a respeito dele ao longo dos anos. E isso vai modificando um pouco a nossa maneira de proteger, a maneira de lidar com o raio, né? Porque o propósito da proteção é controlar o caminho percorrido pela corrente da descarga elétrica e não permitir que a mãe natureza controle. Então a gente tem que direcionar a descarga elétrica para onde a gente quer que ela vá. E geralmente a gente quer que ela vá para o nosso sistema de aterramento, né? Para o nosso sistema de escoamento da descarga. E não só os cientistas descobrem também coisas diferentes através das estatísticas, né? Mas os equipamentos mudam bastante. Então, a sensibilidade do equipamento, que era a válvula, há não muito tempo atrás, hoje tem SMD que você tem que enxergar com lupa. E a sensibilidade aumenta demais. Então, uma descarga que antes não fazia nenhum efeito numa televisão a válvula, no equipamento a válvula, hoje, se você andar muito nesse chão aqui de carpete e você não se descarregar e for pegar num equipamento por aí sensível, você pode queimá-lo, né? A descarga, ela funciona como um raio, né? Ele funciona como uma maneira de equalizar o potencial de alguma coisa que está carregada. Quando a gente fala que está carregada, é que ele está com um polo positivo e um polo negativo bem explícito, né? Nesse corpo. No caso, a nuvem, ela fica carregada negativamente ou positivamente, mas 90% dos casos é negativamente, e ela descarrega os elétrons na Terra assim que ela acha em algum local. Esse aqui é o... Então, ela encontra algum local, nesse caso aqui, uma torre, para percorrer o caminho. Então, os elétrons vão tentando descer, vai criando aqui um caminho principal, e aqui na torre vai ionizando o ar aqui e vai criando um caminho também, que a gente chama de upper stream, e aqui é um caminho principal da torre, da descarga. Até o momento que acontece a descarga. Nesse momento, então, todos os elétrons passam da nuvem para a Terra, ou para alguma torre. Olha aqui, né? Esses raios laterais aqui são caminhos alternativos que estavam tentando, os elétrons estavam tentando descarregar, não conseguiram, e depois eles são atraídos para cima. Então, esse aqui é o efeito luminoso do movimento rápido do elétron. Na verdade, esses braços aqui, eles são para cima, e esse daqui é para baixo, tá? O elétron. E acontece a descarga, e obviamente que o equipamento tem que estar preparado para isso. Aqui são algumas fotos que eu peguei interessantes, né? Um raio caindo numa árvore, né? Aqui, ó, um caminho alternativo que estava sendo feito, e aí ele pega aqui, esse aqui desceu para cá. E aqui as vaquinhas aí que estavam embaixo da árvore no momento da chuva, não aguentaram, né? A descarga aconteceu. Provavelmente elas receberam aqui uma diferença de potencial no chão da pata da frente para a pata de trás, e aí o coração não aguentou e elas caíram. Infelizmente isso acontece bastante com humanos trabalhando, né? A gente, ao longo desses anos, a gente viu algumas coisas acontecerem, assim, o pessoal fazendo instalação em fazenda descampada, começa a chover, vai para debaixo da árvore. É uma coisa natural, mas que acontece isso, a árvore molhada, né, um belo condutor, alta, se tiver que cair um raio, ele vai escolher aquela árvore. Então, a melhor coisa é ficar molhado e ir embora dali, deitar no chão até seria melhor, né? No Guarujá, né, a cidade que eu moro, todo ano morre alguém na praia. Todo ano morre alguém na praia, da Enseada principalmente, que é uma praia bem longa, bem
larga, né? E o pessoal está andando, começa a chover e fica naquela de que gostoso aqui e tal, mas ela vira um alvo, porque é um descampado muito grande com água salgada, e uma ponta é um para-raio, né? Então, tem que tomar cuidado com essas coisas. E o equipamento, aqui, outra foto interessante, né? Caiu um raio nesse carro, né? Aqui, bem em cima dele mesmo. Como ele está isolado com os pneus, né? Um arco voltaico aqui, foi feito entre o paralama e o chão. E saiu uma tampa, mais ou menos, aqui do carro, né? Então, porque aqui está isolado, né? O carro está isolado do chão, os pneus isolam, mas ele encontrou um meio aí, né? Um arco voltaico estourou. O que a gente faz para proteger, né, os sistemas de telecomunicações, principalmente os que trabalham com torre? A gente tem que direcionar a descarga, como eu falei. Então, é usado alguns kits de aterramento na torre para descarregar a descarga que venha a atingir o cabo. Você já vai tirando essa descarga ao longo da torre. Hoje, a norma, né, 5419, NBR 5419, ela já permite, ela foi modificada há uns 10 anos atrás, não faz muito tempo, colocar, então, esses kits de aterramento e toda a parte de aterramento na torre. Aliás, não é que ela permite, ela exige isso, né? Ela não permite mais colocar aqueles cabos por fora da torre, com aqueles isoladores que a gente gostava de ver, que a Telebrás gostava de ver, e o pessoal só dava autorização se tivesse isso, né? Hoje é até proibido isso, porque você cria arco voltaico entre esse cabo isolado e a torre. Você pode danificar a estrutura da torre. Então, a torre é o melhor condutor. Não é um cabinho 16 milímetros ou mais milímetros quadrados aí que vai ter melhor área de escoamento que uma torre cheia de travessas e tal. A área de escoamento é que interessa para o elétron. Se falava muito desse cabo também por questão de segurança pessoal, né? Então, não, tem que isolar, porque senão o para-raio vai pegar e vai jogar na torre, vai ter alguém trabalhando, pode morrer. O cabo também, né? Então, não tem muita segurança pessoal. Você pode fazer outras seguranças pessoais, né? E outras coisas que tem que fazer previamente na instalação, principalmente regras, né? Está chovendo, tá? Eminência de raio. Tal, não pode ficar na torre. Isso é a principal regra. Bom, por que eu estou falando de aterramento? O sistema de proteção, ou os protetores que existem no mercado, inclusive os nossos, né, eles não são caixas mágicas. Eles vão ser, entre aspas, relés que vão direcionar a energia para o terra. Então, se você não tiver um bom sistema de aterramento, não adianta colocar protetor. Não adianta comprar o mais caro protetor e tal, porque ele não vai funcionar, ele vai direcionar para onde? Se você tem um equipamento que tem mais fluidez, ou mais ferro, ou mais cobre, mais condutor que um sistema de aterramento, a descarga vai preferir ir para o seu equipamento, e não para o sistema de aterramento. Então, o sistema de aterramento tem que ser um sistema bom, medido para escoar a descarga atmosférica. Tem dois tipos de medições que faz, né? A parte de ohms, ele está com 5 ohms, é bom para caramba o sistema. É bom para o sinal. Sinal de terra está bom. Sinal de referência para o seu equipamento. Para a descarga, não é com ohms que se mede, é com indutância. Então tem que ver qual é a área de escoamento que tem para o elétron escoar e sair do seu equipamento. Então, um bom sistema de proteção engloba aterramento e proteção. Só um ou só outro pode ser que não funcione. Sempre pode ser, porque é tudo estatística. Em um raio de 100 kA não tem proteção, não tem aterramento, não tem nem torre que vai suportar, né? Então, a estatística é que manda nesse assunto. Aqui, então, se você coloca um bom sistema de aterramento com radiais, então essa aqui é a torre vista de cima, né? Uma visão de cima da torre,
e da casinha de equipamentos, que era um antigo modo de instalação, né? Hoje em dia já está tudo em cima da torre, ou sobe fibra ótica, ou cabo trançado, enfim. Mas, para entender o conceito, né? A ideia é sempre jogar essa linha azul simula a descarga. E a ideia é jogar sempre a descarga para fora de onde está o seu equipamento. Eu vou passar uns slides rápidos, mas depois a gente vai disponibilizar a palestra para quem quiser lá no stand da Abranet, tá? Por quê? Porque são slides técnicos que demora para... Amanhã, o Paulo está falando amanhã, o gerente de marketing ali. Como eu disse, o raio é um evento estatístico. Para você trabalhar proteção, tem que saber como que o raio se comporta. Então, estatisticamente, o raio, na maioria das vezes, ele tem esse comportamento. Ele sobe uma forte descarga, uma forte corrente, e depois ele vai decaindo ao longo do tempo. Então, os componentes, os circuitos que trabalham em proteção, eles trabalham em cima dessa curva. E aí, para a área de telecomunicações, foi designado esses números aqui, 8 microsegundos de subida e 20 microsegundos de decaimento. Para a área elétrica, tem outros números, né? Mas telecomunicações é esse aí. A medição do solo, né, que é feita para ver se o solo é coerente para uma dispersão de descarga, também é muito importante. Não adianta você colocar uma estaca de aterramento num solo molhado ou num solo rochoso, né? Você não vai ter a fluidez do elétron que você quer, da descarga lá. Ele vai voltar para o seu equipamento. Então, você tem que ter esse cuidado com o aterramento também. Hoje em dia é muito utilizado, né, poste, as tower legs, né, como é que fala, as pernas da torre mesmo, né, e daí tem um chumbamento com chumbadores e concreto que pode ser usado como uma bela destaca, então, para a dispersão de corrente. Então, não, mas esse aqui não está legal como ohms para o meu sinal. Tudo bem, então faz um aterramento para sinal, mas você pode usar esse aqui para descarga elétrica, a descarga de raio e tudo mais. Então, você consegue usar, e o concreto é um belo de um condutor numa descarga atmosférica. O que eu estava falando, né? Se tem uma torre numa região rochosa, você tem que dar uma alternativa para... Você não vai fazer um buraco na rocha e colocar uma estaca que não vai funcionar muito, né? Você tem até gels de cobre, né, que você faz o sistema, o solo ficar mais condutivo, mas numa questão rochosa é melhor você usar algumas alternativas, assim, né? Então o pessoal espalha cabos ao longo da rocha, né, para conseguir dispersar os elétrons no momento da descarga, né? Isso funciona muito bem. Antigamente usava cobre, né? Mas colocar cobre aqui em qualquer morro do Brasil não vai durar, acho que 2 horas, né? Muito me perguntam assim a respeito do cobre. Não, mas se eu colocar cobre lá, vão roubar. É verdade. Uma coisa é a teoria, o melhor condutor seria ouro, né? E agora o cobre virou ouro aqui. Então, o pessoal tem usado qualquer material condutivo, né? Aço, alumínio. Numa descarga atmosférica, o alumínio e o aço, eles funcionam praticamente igual ao cobre. A velocidade de propagação é irrisória, a diferença entre um e outro. Condução elétrica aí já é diferente. Mas mesmo os cabos coaxiais agora estão usando alumínio, né? Por causa de vandalismo, por causa de roubo também. E eles desenvolveram um alumínio, uma liga de alumínio que a velocidade de propagação nunca vai chegar no cobre, porque é uma característica da tabela periódica, né? Mas ele já conduz bem e isso não tem atrapalhado a comunicação. Bom, a norma fala também de um monte de coisa a respeito de onde colocar o para-raio.
Então, uns falam do cone, né, que tem que estar dentro do cone e tal. Essa teoria do cone caiu por terra também, e a norma agora fala sobre uma esfera rolante que tem que estar dentro de uma esfera. Eu não pus aqui porque é complicado de explicar, mas o para-raio ele tem que estar mais alto da onde a sua antena vai estar, dentro de uma esfera de proteção, não mais o cone. Ou seja, se você colocar uma esfera e a antena estiver para fora, lateralmente, você pode ter problema de descarga. Isso aqui é interessante. Qualquer condutor tem uma indutância. Então é aquilo que eu estava falando, né? Sempre pensando em descarga atmosférica, quando vai fazer um sistema de proteção, pensar na indutância. Não adianta você colocar placas, kits de aterramento e tal, e na hora de jogar por terra, colocar um fiozinho, 10 milímetros, 16 milímetros. Você tem que dar vazão, senão você cria um funil. Na hora da descarga, o elétron vem como se fosse um balde de água em cima da sua torre. Se você tiver um funil, ele vai transbordar, né? É um exemplo bem legal isso, porque você tem que dar vazão. Se você colocar vários canos pequenos, pode funcionar. Mas se você tiver um condutor como este, por exemplo, cheio de área de condução, de baixa indução, você vai ter um escoamento melhor por terra. Então o pessoal usa chapas largas para descer, né? Agora nos prédios comerciais, prédios residenciais estão usando aquelas fitas de alumínio fora do prédio para descer. Aquilo é muito legal porque você tem os dois lados da fita que pode escoar, tanto que está encostado no prédio quanto o de fora também, porque o elétron ele passa por fora, né? Que se chama efeito pelicular. Não interessa a espessura, interessa a área. Pode ser uma chapa bem fina, mas se ela for larga, é melhor ainda. Vai ter menos indutância. Bom, isso tudo está aí, eu tenho pouco tempo. Aqui. Uma instalação normal de torre, nós temos os cabos descendo e geralmente entrando no rack, né? Ele pode entrar tanto pela parte de cima, como está esse aqui, né? Aqui também está pela parte de cima, mas aqui ele faz conexões no terra do rack aqui e aqui. E aí você cria caminhos alternativos para a descarga. Ela pode ir por aqui, como ela pode vir para cá. Então, quando você dá caminho alternativo para o elétron, para a descarga, você pode dar um caminho que é o seu equipamento, e ele pode queimar. Então, a gente... vários projetos que a gente já fez nessa área, a gente tem discussões homéricas com o pessoal eletricista, porque o eletricista ele vê o cabo 0 ohms, o contato, para ele já está certo. Não, mas é o mesmo cabo, está contato ali 0, contato ali 0. Mas para a descarga atmosférica não funciona assim. Uma altura, por exemplo, 2 metros pode dar uma diferença de 3.000 volts. Né, porque é uma descarga, é um gradiente de corrente num tempo muito curto. Então isso gera um ambiente eletromagnético que o DC, o 110, 220 não explica, não dá para explicar. Né, então a gente está trabalhando num ambiente bem diferente. E aí quando você coloca o terra assim, aqui em cima, ou aqui embaixo, a diferença é brutal. Já tivemos casos de resolver problema da CPFL, por exemplo, de queima de equipamento, só fazendo essa mudança aqui e isolando o rack aqui embaixo. Nunca mais queimou um rádio. E colocamos um protetor de $80, sei lá. Mas assim, coisa ínfima, né? Só que a mudança de mentalidade, né? De trabalhar no DC, no AC, e num ambiente de gradiente, de brusca mudança de corrente num espaço de microsegundos, né? Isso aqui é tudo explicando isso que eu falei. Aqui na parte coaxial, você tem um rádio, né? Um rádio micro-ondas, um rádio
UbiKit ou rádios que ainda trabalham com coaxial, a maioria não trabalha mais, né? Mas tem bastante ainda que trabalha. O rádio micro-ondas ele vai demorar um tempo para mudar a parte coaxial. Então, exige um protetor coaxial. Para quê? Por quê? Porque o cabo coaxial ele tem dois condutores, o interno e o externo, né? Tem um cabo coaxial e tem dois condutores. A área de um é muito diferente da área do outro, então o escoamento do elétron vai ser muito diferente, a velocidade de propagação é diferente. Quando chega no equipamento, a parte de fora, ela chega mais rápida. Chegando uma corrente mais rápida e outra menos rápida, você vai ter diferença de potencial no rack e vai gerar corrente de looping dentro do rack. E é isso que faz necessário o uso de um protetor coaxial. Esse protetor ele vai equalizar essas duas tensões e vai zerar. Então, fazendo um exemplo aqui, jogando uma curva dessa num cabo coaxial, a gente vê que ele chega lá no seu equipamento, primeiro pelo condutor externo e depois, com atraso, no condutor interno. Aqui é uma tensão, aqui é outra tensão. E depois, inverte, porque o condutor interno vai escoar menos rápido para o terra do que o condutor externo. E aí vai inverter essa tensão. Então, no começo, uma tensão é muito maior que a outra, gera uma corrente nesse sentido. Depois, uma tensão é bem menor que a outra, bem maior que a outra, gera outra corrente nesse sentido. Essas tensões de looping, que são chamadas, essa corrente de looping que é chamada, né, quando dizem que o que mata é a corrente, não é a tensão, né? Se você colocar as mãos num borne de uma bateria e for crescendo assim, igualmente as duas, você não vai sentir nada. Mas se uma de repente cair para zero e a outra ficar em 1000 volts, você pode morrer. Se você tiver um coração bom, acho que não, né? Mas as vaquinhas não aguentaram, coitadas. E aí surgiu a necessidade de proteção coaxial. O protetor coaxial ele é feito, primeiramente, né, nos primórdios, só um spark gap. Ou seja, colocava um protetor em paralelo com o seu equipamento. Aqui é uma simulação do seu equipamento e a simulação de uma antena. E aí, quando dava um arco voltaico aqui, que a tensão era muito grande, ia para o terra e protegia o equipamento. Aí foram aumentando a sensibilidade, foi tendo a necessidade de melhorar esses protetores, colocando gas tube, que nada mais é que um compartimento radioativo, onde tem um produto radioativo que ioniza o ar dentro desse compartimento, e ele dispara mais rápido com uma tensão menor, e aí protege o equipamento. E aí foi evoluindo até chegar nesse daqui, que é o protetor que trata DC também, que trabalha com PoE, para levar até em cima da torre, e atingir qualquer tipo de equipamento que usa DC para alimentar em cima da torre, que não usa. Esse aqui é um dos protetores que é do tipo PoE para gigabit, né? Então, outdoor. Então, esse é um dos protetores que é utilizado para rádios que já usam RJ45, né, no cabo de rede, não é coaxial, mas que estão queimando por aí. Então, é lógico que você fala, quanto custa um protetor desse? Depende das especificações. Se você quiser 100 mega, né, gigabit, é diferente o preço, mas não são nada absurdo, né? Tem espaço para colocar na rede, se for uma rede que precisa de uma proteção para não queimar, não apagar o rádio. Esse aqui é um outro tipo de protetor que também entra com 45, só que esse é indoor, né? Também PoE, também gigabit, né? Aí esse aqui é o parafuso de aterramento, tem que colocar no terra, né? Então esse aí protege também. Aí o pessoal às vezes pergunta, né? Mas eu uso um rádio de $200, né? Da XYZ, eu vou usar um protetor de $100, né? Tal, como é que é isso?
Depende, né? Depende o custo do seu rádio não depende do seu serviço, né? Você está prestando um serviço, não quer que o serviço caia, que seu cliente fica sem acesso, é diferente, é um pensamento diferente. Esse cliente aqui não é importante, posso queimar e voltar aqui no outro dia e trocar para ele. Esse aqui eu preciso pôr protetor, né? Então, eu conheço umas empresas que têm protetor em tudo, independente se o rádio é de $2.000, $10.000 ou $200, né? E a rede deles está sempre no ar, né? Empresas de telecomunicações, Vivo, Claro, usam protetor em tudo, né? Tudo tem aterramento e proteção. Apesar da rede deles, às vezes, deixar a desejar, mas não é o caso da proteção. Pode ser caso do tráfego, ou seja, da carga, né? Bloquearam a minha apresentação. Esse é o último slide, meus dados. Esse é o último slide, a gente está lá, não é esse stand, tá? Não deu tempo de tirar foto do stand que está hoje lá, mas a gente tem um stand lá com material também. Essa apresentação, deixam o cartão com o Paulo, né, que vai estar lá no stand também. Amanhã a gente manda para vocês, ou quem estiver por aqui pode pegar lá também. Obrigado, pessoal.